A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com você? Eu espero que sim, que o Espírito Santo venha conduzir o nosso estudo, amém? O estudo dessa semana demorou um pouquinho para sair aqui no YouTube, essa semana foi um pouco corrida e eu tava com muita vontade de dormir. Mas estamos aqui para a glória de Deus, para estudar, ler a palavra do Senhor, para compreender o que Ele tem a nos dizer. Então, vamos lá. O estudo dessa semana é o estudo de número 3. O livro que nós estamos usando é este aqui, A Mensagem da Cruz. Estudos bíblicos sobre importantes temas do Novo Testamento. Como de costume, lá na descrição tá onde você pode comprar o seu, caso você ainda não tenha. E é isso. A número 3 é Mortos em Delitos e Pecados. Este é o tema que nós vamos refletir um pouquinho por aqui. Vou estar lendo aqui o objetivo. O objetivo: ajudar o estudante a entender a gravidade da condição humana frente à realidade do pecado, a partir da análise do Novo Testamento. Então, com isso, a gente já pode perceber que nesse estudo a gente vai entender o quão grave era a nossa situação, o quão fundo nós estávamos. Quando nós éramos dominados pelo pecado, e talvez você ainda seja dominado pelo pecado, a gente estava na escuridão. E é muito grave este lugar onde a gente está. Texto base. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Efésios 2:1. Estávamos espiritualmente mortos. Como está a sua vida espiritual? Talvez você esteja dormindo, talvez esteja morto, talvez esteja vivo, talvez esteja pedindo pela vivificação. Como nós estamos? Como está o seu coração? Como está o seu espírito? Você tem alimentado o seu espírito desde que você aceitou Jesus? Eu acho essas questões muito importantes para a gente refletir. Não só hoje que a gente está lendo, mas todos os dias eu devo olhar para o meu próprio coração. Não olhar para o meu irmão que está do lado da igreja, não olhar para as outras pessoas, mas olhar para o meu coração. O meu coração. Eu estou viva espiritualmente? Eu tenho alimentado o meu espírito? É isso o que eu pensei quando eu estava lendo o texto base. Então, essa condição de morte que nós estávamos era como se fosse uma vida sem sentido que a gente levava. A gente não tinha porquê, não tinha motivação, não tinha nenhum propósito. E quando Jesus veio à Terra para morrer por sacrifício a nós, é isso que ele trouxe, propósito para a nossa vida. Ele, como se ele trouxesse a cor de volta. Acredito que você já deve ter visto aí alguma animação onde o bichinho estava triste, vendo tudo preto e branco, aí acontece alguma coisa e ele começa a ver tudo colorido. Eu imagino que Jesus, ele veio fazer isso, ele veio trazer cor para a nossa vida, ele veio trazer um motivo, motivação, ele veio trazer um propósito para nós. E quando nós lemos a Bíblia, né, não sei se você já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, não sei se você já só leu o Novo Testamento, ou só o Velho Testamento, ou só alguns livros picados, mas independente de como ou quanto você já leu a Bíblia, você já pode ter percebido o esforço de Deus para nos encontrar. O esforço de Deus, o plano que Deus fez para nos encontrar. Tem um versículo aqui que eu me lembrei agora, que eu não tinha anotado aqui no que eu ia falar. Mas é muito importante, que se encontra lá em Gênesis 3. Lá no comecinho, quando Adão e Eva pecou. Aqui é no versículo 3:15, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, talvez, né, quando a gente olha com outros olhos, a gente pode pensar, nossa, que forte, ai meu Deus, aconteceu assim. Mas quando você está olhando com esse olhar de que desde o momento em que Adão e Eva pecaram, Deus, ele já tinha um plano para tudo. Ele já tinha um plano de que o descendente da mulher que viria do ventre de Maria, iria destruir. Ele já tinha um plano. Ele já tinha tudo que ia acontecer e isso é tão lindo, porque naquele momento Deus, ele tinha colocado sua confiança, né, em Adão e Eva, e eles tinham pecado, eles tinham desobedecido ao Senhor, mas mesmo assim, mesmo neste momento em que ele não foi seguida a ordem dele, que ele fez por amor a nós, ele amou a gente, ele já criou um plano, ele já tinha tudo certo. Então, no decorrer da Bíblia, é isso que a gente pode acompanhar,
que é o esforço de Deus para nos encontrar. E uma coisa que eu penso bastante é que eu não mereço isso. Eu não mereço, eu tô falando de mim. Eu não mereço que ele envie o seu filho, eu não mereço que ele faça um plano. Você não merece também. Talvez às vezes o nosso ego mostre que, mas eu sou boa nisso, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas independente das coisas que você faz ou deixa de fazer, você ainda assim não merece esse amor. Você ainda assim não merece. Porque nós escolhemos andar no caminho de morte. Nós escolhemos andar no caminho de pecado. Mas mesmo assim, com a sua graça e com a sua misericórdia, Deus olha para nós com amor. E Ele fez um plano perfeito, mesmo sem eu merecer. Mesmo eu me convertendo e continuando sem merecer, porque eu continuo sendo pecadora. E isso é um dos pensamentos que eu mais me emociono, porque eu vejo na Bíblia inteira Deus falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu fiz isso por amor, eu fiz isso por você. De Gênesis ao Apocalipse é o plano de Deus para restaurar o relacionamento comigo e com você. E uma passagem muito conhecida, que eu acredito que muitos de vocês já devem até saber de cor, que é João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Deus, Ele fez tudo isso, prometendo a nós uma vida eterna. Para nós que estamos mortos em delitos e em pecados, Ele prometeu vida eterna. E não uma vida triste, uma vida solitária, mas uma vida em comunhão e alegria, uma vida em perfeita harmonia, sabe? Isso é muito lindo. Agora, voltando aqui na situação de morte que a gente estava pensando inicialmente, a gente vai fazer uma leitura em Efésios 2, do 1 ao 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Eu acho muito interessante o jeito que foi escrito. Do 1 ao 3 aqui, mostrando o quanto nós escolhemos viver nessa situação, o quanto nós escolhemos desobedecer. Aqui nós vivíamos segundo a nossa vontade, segundo a vontade da nossa carne, segundo a vontade de nossos pensamentos e do nosso coração. Todavia, Deus é rico em misericórdia. Isso é muito precioso da gente olhar para isso, é muito precioso, porque foi o amor de Deus que nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Uma coisa que meu pai sempre fala é que Deus, Ele não amou você quando você era um bebê inocente que acabou de vir ao mundo e é fofinho, bonitinho. Mas Ele te amou quando você já estava sujo pelo pecado, quando você já entendia o que você estava fazendo e você fazia errado. E isso é verdade. Deus com certeza me amou quando eu era um bebê. Mas Ele continuou me amando, mesmo com eu crescendo em rebeldia, crescendo em desobediência. Não sei se você cresceu dentro da igreja ou fora, mas independente disso, independente das escolhas que você fez, todavia, Deus é rico em misericórdia e te amou, e te deu vida em Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, não morra sem sentido, não morra sem propósito, mas tenha vida eterna, uma vida eterna de alegria. E isso é o que Deus nos proporciona, isso é o que Deus nos promete. E então, quando nós pensamos, quando nós estávamos mortos? Quando nós deixávamos o pecado nos dominar. Quando você deixa os teus vícios, as suas vontades te dominarem, você está pecando. E só o Espírito Santo que pode nos convencer que nós estamos pecando, né? Quantas vezes, eu não sei se você já passou por isso, alguém chega em você e fala, nossa, isso que você está fazendo é errado, é pecado. E aí para você, nossa, isso não é pecado. Mas aí quando você chega no íntimo com o Senhor, o Espírito Santo vai lá
e fala pra você: você pecou. E é só ele que consegue te convencer, só ele que consegue conversar com você de uma forma que você entenda e aquilo passe a te incomodar. Então, quando nós permitirmos a vontade da nossa carne, se nós pensarmos, quando eu estava morto? Eu nunca estive morto, isso nunca aconteceu comigo. Mas, quando você deixava o pecado te dominar, os seus vícios te dominarem, é isso, você estava morto. Porque você não vivia alegria. Quando você estava viciado em coisas do mundo, né? E às vezes quando a gente fala de vícios, as pessoas só pensam em drogas, mas existem diversas coisas que você pode se viciar e que podem prejudicar a sua saúde, a sua vida, o seu emocional. Enfim, vamos fazer uma leitura em Tito 3. Tito 3:3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. É aqui. Nós estávamos mortos, ou nós estamos mortos, se nós estamos vivendo dessa forma. Se nós estamos vivendo dessa forma que declara aqui, que é quando nós somos insensatos e desobedientes, quando nós vivemos enganados e escravizados por nossas paixões e por nossos prazeres. E talvez a gente pense que as paixões estão só relacionadas ao relacionamento entre pessoas, mas talvez a sua paixão, onde o seu coração é inclinado, é o seu trabalho, é os seus estudos, é o seu carro, é a sua casa, talvez seja até o seu filho. Não que a gente não deva amar essas coisas, mas será que eu tenho depositado toda a minha fé, toda a minha esperança, todo o meu sentido de vida nessas coisas que passam? Nas paixões e prazeres, nós vivemos na maldade e na inveja. Quando nós vivemos apenas pensando, maquinando o mal, ou apenas sentindo inveja dos outros, nós estamos mortos. Quando nós somos detestáveis, é muito forte, né, dizer aquela pessoa é detestável. É uma palavra tão difícil de falar que nem chama outra pessoa assim. Nós odiando uns aos outros. Isso daqui pega, né? Porque se a gente pensa, a gente tá morto quando a gente tá odiando uns aos outros. Eu tô pecando quando eu tô odiando uns aos outros. Mas é tão rapidinho assim pra gente sentir um ódio da pessoa, pra gente... eu odeio quando a pessoa faz isso. Eu odeio gente que fala assim. Olha aí, né? Pega a gente de um jeito assim que... É forte. E por isso que a gente tem que ficar atento se a gente não tá vivendo dessa forma. Se nosso coração não tá inclinado pra isso. Porque não foi para isso que Jesus deu a sua vida, não foi para isso que Deus mandou o seu filho. E essas coisas a gente pode refletir lá em Colossenses 1. Colossenses 1 é uma parte tão importante, uma parte tão linda da Bíblia. Tem até uma música que se chama Colossenses 1, que eu recomendo que você escute. Pesquisa aí Colossenses 1 do Projeto Sola, eu acho que tá certo. Mas é basicamente a Bíblia falada, essa música, que eu acho muito linda. Toda vez que eu leio, eu lembro automaticamente da música, e quando eu tô ouvindo a música, eu lembro das passagens. Mas aqui, no versículo 3 e 4, diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e o amor que têm por todos os santos. Aqui, Paulo estava escrevendo para a igreja lá de Colossenses. E eu acho muito legal que ele está falando aqui: nós sempre agradecemos a Deus pela vida de vocês. E por quê? Porque eles eram pessoas amáveis, eles eram pessoas que demonstravam amor por todos os santos. Por causa da esperança que está reservada a vocês no céu, a respeito do qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, enquanto nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos e compreendemos essa palavra, nós devemos continuar vivendo por ela, sabe? Porque é por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque quando nós estamos no pecado, nós estamos mortos. Nós vivemos uma vida sem sentido, sem cor.
Mas quando nós encontramos Jesus, tudo ganha cor, tudo ganha sentido. E outra, nós ganhamos um propósito de vida. E o nosso propósito de vida é ser exatamente o oposto do que diz lá em Tito 3:3. Nós não devemos ser invejosos, não devemos ser pessoas detestáveis, nós não devemos ser pessoas arrogantes. Nós devemos nos inspirar em Jesus, que era amoroso, que era paciente. E é para isso que Deus nos chamou. Porque a palavra chegou até nós e por meio de nós o evangelho vai se frutificando. Sabe, eu penso que se Paulo estivesse aqui entre nós e ele olhasse para a minha igreja, olhasse para mim, se ele ia escrever uma carta como essa, ou se ele ia acabar escrevendo uma carta só dizendo como a minha igreja é arrogante, detestável, invejosa e que não frutifica, que não dá os frutos do Espírito. E quando a gente para pensar na nossa igreja, a gente tem que pensar principalmente em nós. Será que eu estou sendo uma pessoa que leva o evangelho da forma que chegou para mim, por todo mundo, frutificando e crescendo, como também ocorre em mim, desde o dia em que eu ouvi e entendi a graça da verdade? Então, eu tenho que levar essa palavra, eu tenho que levar esse amor, porque foi para isso que aconteceu esse sacrifício. Antes, nós éramos dominados pelo inimigo. E é algo que está explicando aqui na lição, né, no tópico 3. Nós éramos dominados pelo inimigo, mas pela graça de Deus nós fomos salvos. Pelo amor de Deus nós fomos salvos. E é por isso que ele nos trouxe o entendimento. Aqui no verso 13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós estávamos em trevas, nós estávamos mortos, nós estávamos sem cor, mas ele nos resgatou do domínio dessas trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Para uma pessoa que estava na lama ser transportada para o reino, ser conhecido como Filho de Deus, ao lado do seu Filho amado que deu a vida por mim. Eu fui tirada da lama, eu fui tirada do barro, do pó, para que eu pudesse conviver, ser transportada para esse reino, o reino do Filho amado, o reino de Jesus. Isso é tão lindo, é tão precioso. Eu espero que esse estudo tenha te ajudado bastante, que ele tenha te abençoado a sua noite ou a sua manhã, não sei em que momento você está ouvindo, mas eu sei que me abençoou. E eu espero que não só nesse dia, mas que traga transformação para a nossa vida. Sabe, que ao nós lermos a Bíblia, nós possamos entender o esforço e o amor de Deus em cada espaço, em cada letra, que Ele fez de tudo por nós. Ele fez de tudo para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Então vamos orar? Meu Deus, meu Pai, obrigada por este estudo. Pai, a única coisa que eu consigo pensar é que é tanto amor que eu não mereço. Eu não mereço, Pai, essa obra, eu não mereço esse plano, eu não mereço esse propósito, mas é o que o Senhor me entregou, Pai, e eu te agradeço imensamente com a minha vida. Pai, quando eu olho para a sua palavra, eu entendo o quanto o Senhor me ama e o quanto o Senhor ama o meu próximo, o quanto o Senhor ama a humanidade. Pai, que o meu coração não seja um coração invejoso, não seja um coração arrogante, que dos meus lábios, Pai, não saiam essas palavras, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro por esta pessoa que está ouvindo o estudo, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa tocar o coração dela e que ela venha a ser transformada pelo Teu Espírito. Que ela seja renovada em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida dela, Pai, e a faça, Pai, mudar de vida, Deus. Porque é isso que o Senhor nos chama, é para isso que o Senhor nos chama, para nós termos uma vida com propósito, uma vida com sentido, Pai, uma vida com cor, uma vida com amor, Senhor Jesus. Nós queremos poder viver em harmonia, Deus. Olha para o nosso coração, Pai, e sara, Deus, todas essas feridas, Pai. Olha para a nossa igreja, Pai. Restaura, Pai, uma igreja em harmonia, uma igreja em paz, uma igreja em felicidade, Deus, porque é isso que o Senhor deseja. Que nossa vida, Pai, seja, Deus, refletida, Pai, na Tua glória, Pai. Que nós possamos usar Jesus como um espelho, Jesus como um exemplo, Pai. Que nós possamos nos parecer a cada dia mais com a Tua vontade.
Pai, que o Teu Espírito Santo venha declarar sobre nós qual é a Tua vontade e que nós possamos andar todos os dias, Pai, não só hoje, não só amanhã, não só domingo, segunda, mas todos os dias, daqui até a eternidade, que nós possamos caminhar no centro da Tua vontade, Pai. Obrigada, Deus, por ter me tirado da morte, por ter me tirado, Pai, do pecado, Deus, da escravidão do pecado. Eu não merecia, Pai, mas o Senhor estendeu a mão para mim. O Senhor não deixou que me apedrejassem. O Senhor me trouxe para perto, Deus. Obrigada. Obrigada por querer um relacionamento comigo. Obrigada por querer conviver comigo, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos viver para a Tua glória. Amém. Que o meu coração e o seu possa permanecer em chamas até a eternidade. Amém. E aí, pessoal, um recadinho aqui depois do vídeo é que eu faço alguns estudos no Instagram também. São estudos diários, então se você quiser dar uma olhadinha lá nas publicações, ver os textos que eu escrevo sobre os estudos que eu faço diariamente, então é só ir lá dar uma olhadinha.